Em nome de Jesus, sinta-se bem. Jesus, nós também. Amém, irmão Oswaldo. Deus abençoe, viu? As palmas ouvem ao Senhor. Irmãos, no Salmo de número 35, verso 27, diz assim: cantem e alegra-se o que ama a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Irmãos, nesse texto nos deixa bem claro que o Senhor, Ele deseja a nossa prosperidade. O Senhor, Ele deseja que nós vivemos bem financeiramente. Pode vir, Jó, pode vir, não tem problema não. É do agrado de Deus que os seus filhos vivam em prosperidade. É do agrado de Deus que os seus filhos vivam bem sucessivamente. A Bíblia vai nos falar que Deus ele se agrada da nossa prosperidade, e através da nossa prosperidade o seu nome é engrandecido quando prosperamos, porque a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira prosperidade, ela vem do Senhor. Veio do Senhor que fez o céu, a terra e tudo que nele habita. Se você é próspero, Deus seja louvado por isso. Se você prospera, Deus seja louvado por isso. Por quê? Porque de tudo pertence o Senhor. A terra e tudo que habita na terra provém do Senhor. E quanto mais você é abençoado, quanto mais você prospera, mais o nome de Deus é glorificado na nossa vida. No livro de Isaías, capítulo de número 1, verso 19, a Bíblia vai nos revelar que o próprio Senhor prometeu que nós comeremos do melhor da terra. Aleluia, glória a Deus. Está na Bíblia, Isaías capítulo 1, pode conferir. A Bíblia vai nos revelar no verso 19 que o Senhor prometeu que nós comeremos do melhor da terra. Desfrutaremos do melhor da terra. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o povo lá de fora está comendo do melhor, enquanto muitos cristãos não comem do melhor, não prosperam. E a Bíblia vai nos revelar, através do Salmo, que Deus deseja que nós prosperamos. É da vontade de Deus que nós vivamos o melhor dessa terra, porque a nossa prosperidade vem do Senhor, porque é Ele que nos faz prosperar. No livro de Gênesis, capítulo 26, do 12 ao 13, vai estar escrito que o Senhor, Ele abençoou Isaac, e ele prosperou, e ele ficou riquíssimo. Aleluia, glória a Deus. Isaac, ele era filho de Abraão. E quem era Isaac? Isaac era um dos homens mais ricos da terra. Por quê? Porque Deus o fez próspero. Porque Deus fez com que ele prosperasse. O Senhor abençoou Isaac em todas as áreas. Quem era Isaac? Filho de Abraão, servo do Senhor.
Quem era Isaac? Isaac era herdeiro da promessa, mas viveu debaixo da bênção de Deus. E quando a gente vive debaixo da bênção de Deus, não tem como você prosperar, porque tudo que nós cristãos colocamos a mão, Deus abençoa, irmão. Tudo que nós colocamos a mão, Deus faz prosperar. Em Gênesis 39, verso 2, vai estar escrito que o Senhor, Ele era com José. E José veio ser o homem mais próspero do Egito. Por que, obreiro aluno? Por que, missionário? Por quê? Porque tudo que ele pegava, Deus abençoava. Aleluia, glória a Deus. O dom está nas mãos de Deus, e Ele partilha com qualquer um dos seus filhos. Mas é necessário que nós estejamos debaixo das mãos abençoadoras de Deus. Quem era José? José era um jovem que nem eu e você. José, ele era um jovem que servia a Deus. Deus dava sonho, Deus dava revelações, Deus dava visão, Deus dava tudo a José. José foi caluniado, José foi perseguido, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi maltratado. Uma coisa que eu acho lindo, irmão, é que quando Deus ele tem propósito na vida do crente, ele passa por luta, ele passa por provação, mas Deus não abandona os seus. Glória a Deus, aleluia. José, ele foi próspero até na prisão. Ele estava na prisão, ele era líder dos presidiários. Por quê, irmão? Porque Deus tem obra. Porque quando Deus chama para abençoar, não importa o nível que ele se encontra. Quando Deus chama para prosperar, para enriquecer, ele pode até estar dentro do buraco, ele pode até estar dentro do presídio, seja lá onde for. Deus vai, Deus estende as mãos, Deus resgata, Deus limpa, Deus purifica e Deus dá vitória. Aleluia. José foi vendido pelos irmãos, foi rebolado da cacimba. Da cacimba foi vendido para os amalequitas. Dos amalequitas foi vendido para o Egito. E lá no Egito caiu na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Sabe por quê, irmão? Porque Deus deseja abençoar a nossa vida. Deus deseja abençoar o teu ministério, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Mas para que a bênção de Deus venha acontecer, irmão, na nossa vida, a gente tem que estar na brecha, a gente tem que estar na posição, a gente tem que adorar, a gente tem que buscar, a gente tem que glorificar Deus. Porque as bênçãos de Deus, ele vem ao nosso encontro. José, ele se tornou o homem mais próspero do Egito. Por quê? Porque ele sabia adorar a Deus. Mesmo no tempo de dificuldade, ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia confiar e acreditar e depositar a sua confiança nele. José, Deus abençoou de uma forma tremenda, porque José era um escolhido de Deus, como eu e você somos escolhidos de Deus. E a Bíblia vai nos revelar em Gênesis 39, 2, que tudo que José, ele veio ser um homem próspero. Em Deuteronômio 28, verso 8, o Senhor promete, determina a sua bênção no nosso celeiro e prosperará em todo o nosso trabalho das nossas mãos. Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 8, o Senhor, ele prometeu determinar a sua bênção no nosso celeiro, irmão. Como é que está teu celeiro? Está cheio? Porque é promessa de Deus. Deus prometeu derramar bênção no teu celeiro.
através do teu trabalho, do trabalho das tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, as bênçãos de Deus, Ele nos enriquece, e Ele não vai acrescentar nenhuma dor na nossa vida. As bênçãos do Senhor, Ele faz nós prosperar de uma forma tremenda. Porque Deuteronômio, o Senhor prometeu, Ele determina a sua bênção no nosso celeiro. Ele determina que nós prosperamos em todo o nosso trabalho, no trabalho da nossa mão. Aleluia. Quantas pessoas trabalham a vida toda e não tem nada na vida? Por quê, pastor? Com todo respeito, porque não tem a bênção de Deus. Porque Deuteronômio diz: o Senhor determinou que a bênção prosperará o teu celeiro através do trabalho das tuas mãos. Deus, Ele promete aos seus filhos, Ele vai abençoar o teu celeiro. Se o teu celeiro está escasso, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, através de quê? Do trabalho das tuas mãos, do trabalho suado, da fidelidade, da fidelidade do seu trabalho, através da sua honestidade. É promessa de Deus. Deus determina que o nosso celeiro será próspero. Por quê, irmão? Porque a prosperidade vem do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, vem de Deus. Então não adianta o homem se gloriar por ele ter uma empresa, por ele ter um carro, por ele ter uma casa boa, por o celeiro dele. Não adianta ele se gloriar. Se ele tiver de se gloriar, ele tem que se gloriar em Deus. Porque tudo que nós temos vem dele, e para ele são todas as coisas. A prosperidade do homem está na bênção de Deus. O crente, ele tem que estar sempre debaixo da proteção de Deus. O crente, ele tem que estar sempre em obediência a Deus. Por quê? Porque em Deuteronômio vai estar falando que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção para aquele que me abençoa, para aquele que me obedece, para aquele que obedece os meus mandamentos, para aquele que obedece a minha voz, e maldição para aqueles que me desobedecem. Está na Bíblia. Aquele que vive em pecado, aquele que vive em mentira, aquele que vive em engano, aquele que vive em falsidade, ele vive debaixo de maldição. Deus vai dizer assim para Moisés: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Você quer estar de qual lado? Você quer estar do lado da bênção? Ou você quer estar do lado da maldição? É uma escolha que você tem que fazer. Porque a bênção vai vir através da obediência a Deus, através da meditação da palavra de Deus, através da oração que você tem com Deus, através do desenvolvimento, do relacionamento que você tem com Deus. Porque a prosperidade do homem está na bênção de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Como é que está os teus negócios? Ih, pastor, o negócio está meio complicado. Faça uma análise, irmão, da nossa vida. Porque a Bíblia vai nos falar que Deus deseja a nossa prosperidade. Se nós não estamos prosperando, alguma coisa está de errado. Não em Deus, mas em nós. Quando eu falo em prosperar, não estou falando só em bens material, não, irmão. Eu estou falando também da sua vida com Deus. Porque a maior riqueza do crente não é ele ter bens, não é ele ter uma casa boa, não é ele ter um salário bom. A maior riqueza do crente é ele ser assim com Deus, é ele ter uma intimidade com Deus, é ele andar com Deus, é ele estar com Deus. Em Deuteronômio 8,18, a Bíblia vai nos revelar que o Senhor é que nos dá força para adquirirmos
riqueza. Glória a Deus. Tudo que nós temos hoje, olha para cá, seja pouco, seja muito, é por causa dele. Aleluia. Porque Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, vai estar escrito que é o Senhor que nos dá força. Força para quê? Para adquirir o que nós temos. O que você tem? Pastor, hoje eu tenho uma bicicleta. Pois é por causa de Deus. O que você tem hoje? Pastor, o que eu tenho hoje é um barraquinho com 2 vãos. Foi Ele que te deu, Ele te deu força, Ele te deu graça para você ter isso. Glória a Deus. Porque tudo que nós temos, seja pouco, seja muito, é porque o Senhor nos dá força para adquirir o que nós temos. Então, irmão, agradeça a Deus pelo que você tem. Glória a Deus. Talvez você não possa morar num ambiente, na Aldeota ou no Alphaville, seja onde for, mas agradeça a Deus pelo que você tem. O que você tem? Talvez você não tenha nem uma bicicleta para andar, mas você tem saúde. Agradeça a Deus, irmãos. Porque a nossa maior riqueza não é aqui na terra. A nossa maior riqueza é no céu. A nossa maior prosperidade não é aqui na terra, é no céu. A Bíblia vai falar: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça come, onde o ladrão rouba, aonde a ferrugem mina, mas ajuntai tesouro no céu. Bem-aventurado é aquele que prospera, bem-aventurado é aquele que possui. Mas a gente tem que entender que o nosso coração não é para estar aqui nos 4 paredes, naquilo que temos ou naquilo que não temos. O nosso coração tem que estar no céu, numa casa onde Deus preparou para nós, num lugar onde a rua de ouro, a mar de cristal, aonde o próprio Senhor vai estar presente no meio do seu povo. Não haverá sol, não haverá chuva e nem nada, porque o próprio Senhor é o sol da justiça. Ele que vai resplandecer no meio do seu povo, naquele grande dia, no novo céu e numa nova terra. Tudo que nós possuímos é porque o Senhor nos dá força para adquirirmos o que temos. Em Provérbios 10, 20 vai estar escrito que a bênção do Senhor, Ele nos enriquece e não nos acrescenta dor. A bênção do Senhor nos faz viver bem. Se você possui algo que está te trazendo mal, então não é de Deus. Se você tem bens, se você prospera, se você tem algo que te faz mal, então isso aí não é bênção de Deus não, irmão. Porque a bênção de Deus, Ele nos enriquece e não nos acrescenta males. As bênçãos do Senhor, Ele faz com que nós venhamos prosperar em tudo que fizemos. Em 3 João, capítulo 1, verso 3, vai estar escrito: amados, acima de tudo, faça um voto por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. O evangelista João, ele vai entrar num propósito de oração pela vida de um amigo, pela vida de um irmão chamado Gaio. Ele vai dizer: eu oro a Deus, eu faço voto a Deus por ti, pela tua prosperidade, pela tua saúde e pela tua alma. Você sabe o que é que o evangelista João está querendo dizer? Irmão, eu quero que você viva bem em todas as áreas da tua vida. Eu quero que você esteja bem financeiramente, eu quero que você seja bem de saúde, e eu quero que você tenha uma intimidade com Deus tremenda. Glória a Deus. Mas para isso o evangelista João disse: eu vou fazer um voto para que isso aconteça. Porque não adianta você ser próspero e você não ter comunhão com Deus.
Não adianta você prosperar e você não ter saúde para usufruir da prosperidade. Não adianta. Não adianta você ser próspero, ter tudo e se afastar de Deus. Não adianta, irmão. Então o evangelista João, ele vai dizer: irmãos, eu vou fazer um voto para que você prospere, para que você tenha saúde e para que você tenha uma intimidade com Deus. É o que nós precisamos, irmão. Precisamos, em primeiro lugar, ter uma comunhão com Deus. Em segundo lugar, termos saúde para buscar a Deus. E em terceiro lugar, ser bem sucedido para desfrutarmos do melhor da terra. Aleluia, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus deseja a nossa prosperidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Esse aí, o aniversário ali, as palmas estão mais fortes, viu, irmão? Aplaude ao Senhor mais forte, irmão. Deus, Ele deseja que nós prosperamos. Deus, Ele deseja a nossa prosperidade porque a sua própria palavra nos oferece a garantia de sermos próximos, bem-sucedidos em tudo que fizermos. Josué capítulo 1 verso 8. Deus, ele falou a Josué que ele seria bem sucedido em tudo. O mesmo Deus que falou para Josué que ele vai ser bem sucedido em tudo, e aonde ele colocar a planta dos pés, Deus lhe daria por herança. Você sabe o que é isso, irmão? É bênção, irmão. Você já pensou você chegar assim, ó: ô Senhor, eu queria tanto possuir um carro desse. Você colocar a mão assim, profetizar, e Deus fazer com que aquela bênção se materialize em sua vida. Irmão, não tem coisa melhor do que isso. Deus chegou para Josué e disse: olha, Josué, se vocês me obedecerem, obedecer os meus mandamentos, aonde vocês forem, aonde você colocar a planta dos pés, eu vos darei por herança. Sabe o que é isso, irmão? Promessa de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Bênção de Deus. Se nós quisermos viver momentos bons, obedeça a Deus, irmãos. Está precisando de alguma coisa? Ele é o dono do ouro e da prata, irmão. O que é que você está precisando? Pastor, eu estou precisando de uma cesta básica. Ei, Deus, Ele faz infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. O que é que você está precisando? Pastor, eu estava precisando de um transporte para andar. O Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, Ele faz mais do que isso, irmão. Por quê? Porque Ele é o dono da concessionária. Tem um empresário lá que tem 300 carros. Deus tem poder para dizer: ei, pega um carro desse aí e dá meu servo. Ele tem poder para fazer muito mais do que isso, irmão. Glória a Deus. Você sabia que Deus Ele faz? Mas para isso, irmão, a gente temos que obedecer a voz de Deus. A gente temos que estar na posição que Deus quer que estejamos. Para que isso aconteça, nós precisamos obedecer a voz de Deus. Aleluia. Você quer ser bem sucedido na vida? Coloque isso aqui, irmão, em prática. A palavra de Deus. Aleluia. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática, as coisas na nossa vida vai passar a fluir como um rio. Tudo que você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do bronze, Ele é o dono do homem. Mas para que essas bênçãos
se materializa em nossa vida, a gente temos que pedir com fé. Glória a Deus. Não é aquela oração, ô Senhor, ou aquela oração de miséria, né? Aquela oração de miséria, que eu só falo miséria, ai Senhor, a minha vida, ai Senhor. Não, a gente tem que orar com objetivo, com fé. Porque quando nós oramos por fé, o milagre acontece. E se o milagre para acontecer na nossa vida e nós desfrutarmos do melhor da terra, a gente temos que colocar em prática a palavra de Deus e procurarmos obedecer a sua voz. Por quê? Porque Deus deseja a minha prosperidade, Deus deseja a prosperidade da igreja, Deus deseja a prosperidade de cada um de nós. Você pode receber essa mensagem? Você pode aplaudir a Deus? Aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Fica de pé.